Pessoal, vou gravar aqui um exemplo do método de Gauss-Seidel. Na verdade, esse sistema linear aqui é o mesmo sistema linear que eu usei no vídeo anterior do método de Jacobi. Só vou mudar então o método agora. Vou usar novamente 4 casos de aproximações decimal. Vou calcular lá o desvio, o DI, e vou preencher a tabela. Então, sempre que vocês forem aplicar esse método, vocês também devem escrever as equações do método. Quais são essas equações? Olha aqui nessa primeira equação do sistema linear e isolo o x1. Então, x1 vai ser igual a 1/10 de 7 menos 2x2 menos x3. Já vou colocar os índices de iteração aqui. Aqui, quando eu vou calcular na iteração i, eu uso aqui os caras da iteração i-1 e aqui i-1. Então, essa primeira expressão é igual à do método de Jacobi. Na segunda já muda. Na segunda equação aqui, eu isolo o x2. x2 vai ser igual a 1/5 de menos 8 menos x1 menos x3. Aqui, quando eu vou calcular na iteração i, o x1 eu não vou usar mais da iteração anterior, eu vou usar esse x1 aqui, ó, que aparece na linha de cima. Então, já uso o x1 da iteração i. O x3 eu ainda não disponho na iteração i, porque eu ainda vou calcular. Então, aqui eu ainda uso iteração i-1. x3 eu obtenho dessa terceira equação aqui, isolando o x3 aqui. Então, x3 é igual a 1/10, que multiplica 6 menos 2x1 menos 3x2. Aqui eu coloco iteração i, e aqui... Quando eu cheguei aqui no x3, eu já calculei o x1 dessa mesma iteração, então eu uso ele. Também já calculei o x2 dessa mesma iteração, eu uso ele também. Então, essas são as equações que eu vou do método de Gauss-Seidel, considerando esse sistema linear. Então, vamos lá. Agora vamos fazer as contas. Primeira iteração. Ou seja, eu vou fazer as contas, calcular x1, x2, x3, tomando i igual a 1 nessas expressões. Novamente, eu esqueci de colocar, vou colocar aqui do lado. Vou tomar a minha aproximação inicial, x0, como sendo a solução nula. Tá? x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Meu vetor inicial é o vetor nulo. x1 na iteração 1 é igual a 1/10, que multiplica 7, menos 2 vezes o x2 daqui. x1 é 0, x2 é 0, x3 é 0. Então, é 0 menos o x3 daqui, que é 0. Então, isso aqui vai ser 7 sobre 10, né, que é 0,7. O x2 na iteração 1 vai ser igual. Então, vou olhar para essa expressão aqui. 1/5, que multiplica menos 8, menos. Agora, em vez de eu usar o 0, que era o x1 que aparece aqui, no vetor inicial, eu vou usar esse x1 aqui, ó, que é o que eu acabei de calcular. Então, menos 0,7. Menos o x3, bom, agora eu não tenho nenhum x3 calculado. O único, digamos que o x3 mais atual que eu tenho é esse aqui, que é 0. Então, estou usando essa expressão, menos 0. Então, isso aqui vai ser menos 8,7 dividido por 5, menos 1,74. x3 na primeira iteração. Então, vou escrever essa expressão aqui, essa equação, com i igual a 1. 1/10, que multiplica 6, menos 2 vezes o x1 quer dizer, aqui eu esqueci, eu já vou substituir, né? O x1 da primeira iteração é esse cara aqui, ó, 0,7. Então, 0,7 menos 3 vezes o último x2, que é esse cara aqui, ó. 3 vezes menos 1,74. 0,982.
terminei aqui a minha primeira iteração, calculando as aproximações aí de x1, x2 e x3. Vou fazer mais um passo, que é calcular a segunda iteração. Então, segunda iteração. Então, aqui o i era igual a 1, esqueci de anotar, e aqui o i é igual a 2. Novamente, calculo o meu x1, aquela expressão lá em cima com i igual a 2. x1 na segunda iteração vai ser 1/10, já vou substituindo aqui para a gente ganhar tempo, vezes 7 menos 2 vezes o meu último x2, que é esse cara aqui, ó. Então, 2 vezes menos 1,74, menos o meu último x3, que é esse cara aqui, ó, 0,982. 0,9498. O meu x2 na segunda iteração, toma aquela expressão lá do x2 com i igual a 2, vai ser 1/5, que multiplica menos 8, menos o meu último x1. O meu último x1 é o que eu acabei de calcular nessa iteração mesmo, que é 0,9498. Menos o meu último x3. O meu último x3 é da iteração anterior, que é 0,982. Menos 1,98. Vou arredondar aqui para 4 casas decimais, 64. E o meu x3 na segunda iteração, 1/10, que multiplica 6, menos 2 vezes o meu último x1, que é o x1 que eu calculei nessa mesma iteração, nessa segunda iteração mesmo, 0,9498, menos 3 vezes o meu x2, esse aqui em cima, menos 1,9864. 1,006, com um arredondamento aqui. Aí agora eu vou fazer aquela tabelinha, eu não vou mostrar todas as contas detalhadas, eu vou direto para a tabela. Vou colocar uma coluna de índices, x1 na iteração i, x2 na iteração i, x3 na iteração i. E os desvios do DI, 0, 1, 2. Vou fazer a mesma quantidade de iterações que eu fiz no exemplo anterior, que a gente pode comparar os resultados. Então, meu chute inicial era todo mundo 0, e eu não calculo D0. Na minha primeira iteração, eu obtive os seguintes resultados: 0,7, menos 1,74 e 0,982. O meu D1, que entra aqui, eu calculo da seguinte maneira: faço esse menos esse dá 0,7, esse menos esse em módulo dá 1,74 e esse menos esse em módulo dá 0,982. O maior resultado que eu obtive fazendo essas subtrações em módulo é 1,74. Na segunda iteração, eu obtive os seguintes resultados: o x1 0,9498, o x2 menos 1, está até aqui ainda, 9864 e o x3 1,006, considerando aí o arredondamento. Fazendo aqui as subtrações para calcular o desvio, né? Esse menos esse aqui vai dar algo em torno de 0,2498 exatamente. Esse menos esse em módulo vai dar 0,2464, o outro é maior, e esse menos esse, 0,024. Então, o maior aqui deu 0,2498. Vou preencher aqui os demais resultados que eu já tenho aqui anotado, aqui considerando 4 casas de arredondamento, tá bom?
0,9967 menos 2,0005 e 1,0008. O próximo desvio, 0,0469. Na quarta iteração, 1,00, bom, aqui deu 4 zeros, então deu 1, menos 2,0002 com arredondamento e 1,0001 com arredondamento. O último desvio, 0,0033. Chegou aqui, se nessa linha, digamos, foi atingido o seu critério de parada, ou seja, digamos, por exemplo, que eu tenha dito que eu queria uma solução com um desvio, um DI, menor do que 5 milésimos. Isso aqui já é menor que 5 milésimos, então eu posso interromper o processo, aqui, né? Esse cara aqui é menor do que 5 milésimos, e apresentar a solução. Então eu daria aqui a solução aproximada, 1, o meu x1, menos 2,0002, vou colocar ponto e vírgula, e 1,0001. Importante aqui, não é porque isso aqui é quase menos 2 que vocês vão cortar esse 2 aqui e vou colocar menos 2, ou vai cortar isso aqui. A solução que vocês têm que apresentar é de fato a solução dada pelo método, não aquilo que vocês intuem. Tá bom? Os arredondamentos que tinham que ser feitos já foram feitos quando vocês consideraram 4 casas decimais. Vamos comparar agora essa tabela aqui com a tabela que a gente obteve lá no método de Jacobi. No método de Jacobi, o último desvio, o D4 que aparecia lá, era 0,03. Esse aqui é 10 vezes menor. A ideia é que, quanto menor esse desvio aqui, provavelmente melhor é a solução obtida. Então, lá nós fizemos 4 iterações, exatamente como neste caso, só que aqui, na quarta iteração, o desvio já era bem menor. Isso mostra para a gente, pelo menos ilustra, que o método de Gauss-Seidel tem uma convergência mais rápida do que o método de Jacobi.